tá coçando, é com pulga? Eu tava vendo se você tinha ligado o microfone. Não. É que o microfone fica escondido. Falar em dengue, nós Onde vamos tá seu precisar... microfone, Solange? Tá escondido nas partes. Deixa eu ver. Aqui. O meu fica pra fora. Agora ela só consegue esconder. Eu vou começar a esconder aqui. Aí nas partes, aí não Mas eu tenho medo cai. de dar choque no bumbum. Ah, só. vai. Quarta-feira é dia de papo cabeça e paciência. Mais um dia pertinho de você. Bora começar o Falando Nisso. Bora refletir um pouquinho com a nossa mensagem do dia para alimentar a alma e o coração. Você não pode controlar a forma como as outras pessoas te tratam. Isso você não pode, mas você pode impedir que essas pessoas continuem a te maltratar, continuem a te machucar. Porque se você não tiver força, pede força a Deus, para Ele estar ao teu lado para te fortalecer. Tudo depende de você. Esse é o nosso toque de hoje. Ô Zóio Verde, o que tem no programa? Pessoal, 2 brasileiros que faziam uma escalada estão desaparecidos e porteiro salva criança se afogando na piscina do prédio. Quer participar tirando as suas dúvidas? Fique à vontade. E aproveita também para concorrer a um kit Cooper no nosso Face. Curtiu, compartilhou essa fotinho, você já participa. Ainda no Face também tem um dia de noiva do Paris Brasil. Você vai marcar 2 amigas, vai compartilhar e concorre, tá? Lembrando que essa noiva escolhida e sorteada será maquiada pelo expert Rafael Reis. E também no nosso Instagram, @Falando Nisso Band, tem um kit para você, Ortovip, para cuidar muito bem da saúde da sua boca. Marcou 2 amigos, concorre também. Bora conversar bastante, aprender muito, dia de papo cabeça. Você sabe qual que é a diferença entre medo e pânico? Porque se confunde mesmo, né, Sol? E aí você pensa assim, mas aquela vontade constante, de repente, sei lá, de querer sair de um lugar muito apertado, ou aquele medo de morrer, que a pessoa sente algo iminente, que vem e fala assim, a pessoa acha que vai morrer. Ela tem todos os sintomas de que ela vai morrer, né? Então a gente trouxe esse queridíssimo psiquiatra de São Paulo justamente para te orientar. Não precisa se identificar. Transtorno ou síndrome do pânico. O que que é? Ele está aqui para nos orientar, doutor Geilson Santana. Que saudade! Feliz Ano Novo! Ei, doutor! Feliz Ano Novo! Foi viajar no final de Geilson. ano, né, doutor? Aproveitou, Foi sargar lá em... Foi em Santiago. Salvador? Eu fui para Santiago e depois fui para Salvador. Você vê, gente? Internacional aqui. Pois é. Bom, tá cheio. Um beijo para o doutor Nelson Luiz Raspes, que está aqui. Um beijo para todo mundo, o Everton, a Maria, todo mundo que está aqui no vivo do Facebook junto com a gente. Eu estava conversando com o senhor lá fora, doutor, e é muito comum. Ontem, quando nós falamos do tema, muita gente mandou foto de barata, de aranha, de rato, porque tem medo. Mas qual que é a diferença do medo e do pânico? Então, primeira coisa que eu acho que precisa ficar muito clara. Medo, ansiedade são emoções e são fundamentais para a sobrevivência da nossa espécie. Se nós não sentíssemos medo, se nós não sentíssemos ansiedade, provavelmente não estaríamos vivos. Então tem um valor evolutivo muito importante. O problema é quando a reação de ansiedade é muito intensa e desproporcional àquele evento que porventura desencadeie aquela reação. Então, por exemplo, nós falamos de ataque de pânico para uma crise de ansiedade muito forte, com vários sintomas físicos, sensação do coração disparado, falta de ar, tremores, ondas de calor, ondas de frio. E os sintomas físicos são tão intensos que a pessoa tem a certeza de que está morrendo, tendo um ataque cardíaco, de que vai perder o controle, ficar louca, enfim. É uma sensação muito ruim, mas felizmente o ataque de pânico tem uma duração limitada. É pior nos primeiros 10 minutos, depois essa reação vai diminuindo até que o indivíduo volte a um estado de um pouco mais de tranquilidade. E existe alguma coisa que desencadeie? É síndrome ou transtorno, doutor? Tanto pode ser utilizado o termo síndrome quanto o termo transtorno. Na literatura científica, nós utilizamos transtorno. Ok. Mas síndrome também está correto. E o que desencadeia isso? Algum estresse, algum trauma? Vários fatores podem desencadear o ataque de pânico. Por exemplo, uma situação fóbica. A pessoa tem fobia de um determinado animal ou de alguma situação, fobia de lugares fechados. Se ela se depara com essa situação, ela pode ter um ataque de pânico. Além disso, situações que a gente se sente em perigo. Então, um assalto, uma situação de violência pode desencadear um ataque de pânico.
Mas existe uma diferença, existe um truque aí, quando a gente fala em ataque de pânico e transtorno de pânico. O ataque de pânico pode acontecer em várias situações, mas o transtorno de pânico acontece quando o ataque de pânico vem do nada. É como o alarme do carro que dispara sozinho no meio da noite. A mesma coisa acontece com o nosso sistema de alerta cerebral. Então aí a gente fala em transtorno de pânico, que é o ataque de pânico sem motivo. E será que tem cura, Luquinha? Porque o Everton, um beijo pro Everton, ele estava dizendo que ele teve esse problema, mas se curou. Ele está bem agora, viu? Que bom. Bom, a Regina Serem mandou uma pergunta aqui pra gente e ela fala sobre o lugar fechado. Ela fala assim, ó, tenho muito medo de lugares fechados, me sinto sufocada. Olha que bonitinho, ela fala que o único lugar que não passo mal é no Vale Sul. Ai, que lindo. Coisa boa. É que ela é muito grande, né, Regina? Obrigada pela participação. Claustrofobia e síndrome do pânico, tá ligado ou não tem nada a ver? Então, tem a relação sim, porque na claustrofobia a pessoa pode ter ataques de pânico quando se vê em lugares fechados. Mas o transtorno de pânico é outra doença, quando os ataques de pânico acontecem, pelo menos no começo da doença, sem ter nenhum desencadeante. Ok. Agora, será que tem idade isso, Luquinha? Já já a gente vai saber. E também o tratamento, como que você pode também fazer para ficar certinho, curado, né? Bora então agora ficar bem informado com a Sol e também hoje com o Israel nas notícias da redação. O senador eleito Flávio Bolsonaro disse que os depósitos em série em um caixa eletrônico foram feitos para evitar filas e exposição no banco. E a gente vai saber os detalhes hoje com Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Israel. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. E também a você, nosso amigo do Falando Nisso. O Flávio Bolsonaro deu as explicações do porquê foi feito o depósito de 48 pagamentos em um caixa eletrônico da Alerj, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O ministro Luiz Fux suspendeu as investigações até o recesso do Judiciário. A Paloma Totti traz todas as informações. Flávio Bolsonaro divulgou uma nota nesta terça para explicar a razão de ter feito 48 depósitos de R$2.000 num caixa eletrônico da Assembleia Legislativa do Rio entre junho e julho de 2017. Ao invés de enfrentar fila e esperar a caixa conferir o dinheiro na frente de várias pessoas, os depósitos eram feitos em envelopes no caixa eletrônico, no limite estabelecido pelo banco, em poucos minutos e sem exposição, escreveu o senador eleito. No relatório do COAF também consta a quitação de uma dívida de R$1 milhão com a Caixa Econômica Federal, que, segundo Flávio, é referente à compra de um apartamento na zona sul do Rio. Depois, o imóvel foi negociado por R$2.400.000 com o ex-atleta Fábio Guerra. Ele confirmou que cerca de 100 mil foram pagos em dinheiro vivo. Flávio Bolsonaro também explicou a divergência de datas entre os pagamentos e os depósitos fracionados no documento de venda do imóvel. Recebi o sinal via transferências bancárias, cheques e parte em espécie com princípio de pagamento em 24 de março de 2017. Ou seja, na medida em que os pagamentos eram feitos em espécie, o meu dinheiro era depositado na minha conta, como confirmado pelo próprio comprador. A defesa de Flávio afirma que teve o sigilo bancário quebrado ilegalmente. O Ministério Público do Rio afirma que as movimentações de 27 deputados e ex-deputados da Alerj foram repassadas pelo COAF. A pedido da defesa do filho do presidente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu a investigação, pelo menos até a volta do recesso do Judiciário em fevereiro. O COAF identificou uma movimentação atípica no valor de mais de R$1 milhão na conta do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, que faltou aos depoimentos marcados alegando motivos de saúde. Segundo o Ministério Público do Rio, 27 deputados são investigados na área civil por improbidade administrativa. A suspeita é de devolução ilegal de parte dos salários dos assessores. Nesta terça, o presidente em exercício voltou a dizer que o caso envolvendo o filho do presidente não é problema do governo. Segundo o general Hamilton Mourão, há outros deputados estaduais investigados por movimentação financeira suspeita, mas o caso de Flávio Bolsonaro tomou grande repercussão por causa do sobrenome dele. Bom, e foram retomadas nesta manhã as buscas pela aeronave com o jogador argentino que desapareceu na noite de segunda, enquanto sobrevoava o Canal da Mancha entre a França e o Reino Unido. Israel, alguma pista? Até agora, Sol, apenas imagens supostas de destroços ali no Canal da Mancha, mas em um áudio enviado pelo WhatsApp pelo jogador Emiliano Sala, ele disse que o avião estava em pedaços e estava para cair. Vamos acompanhar na reportagem.
Destaque do Nantes no Campeonato Francês, o atacante Emiliano Sala, de 28 anos, foi contratado pelo Cardiff City, que joga a primeira divisão inglesa, e viajava para se apresentar ao novo clube no país de Gales. O monomotor saiu do radar da aviação civil francesa quando sobrevoava a ilha de Alderney, na costa noroeste do país. As equipes de busca ainda não encontraram vestígios do avião que sumiu durante uma tempestade. E a polícia disse que há uma possibilidade, viu, Luquinha, de que Sala, o jogador e o piloto do avião tenham aterrissado em outro lugar, mas não tenham conseguido aí fazer contato. Vamos torcer por isso, né, Sol? Conversar com o Israel agora sobre as estradas, tudo tranquilo para quem desce a serra? Tudo sim, Lucas. O motorista que desce a serra em direção a Caraguatatuba não encontra nenhum problema, apenas o trecho está sinalizado na altura do quilômetro 64, o trecho de Paraibuna, e também na altura do quilômetro 75 em Caraguatatuba, ali, devido às obras que acontecem na pista local. Rodovia Presidente Dutra com trânsito fluindo muito bem, sem nenhum ponto de lentidão. O motorista faz sim uma boa viagem em ambos os sentidos no trecho do Vale. Lucas. Obrigado, Céu. Tem imagens aqui para quem aguarda a balsa em São Sebastião. 2 horas de espera debaixo de muito calor. Ilhabela bem vazio, bem tranquilo. Máximo de tempo aí de 30 minutos. Mas bora conferir como que ficou o tempo nessa quarta-feira, que tá quente e previsão de dia clichê de verão. Sol. Chuva no final da tarde em Monteiro Lobato. Hoje a máxima é de 27 graus para a tarde. E agora também em São José dos Campos e Aparecida, a máxima chega a 33 graus, com chuva também por aí. E em Bananal, máxima de 32 graus. Em São Sebastião e Ubatuba, máxima de 33 graus. Previsão de chuva forte também para a tarde. O mesmo em Paraibuna. E a semana não muda muito até domingo, máxima de 31 graus. Muito sol e chuva prevista aí para o final da tarde. E 2 brasileiros desapareceram, escalaram o monte da Patagônia, e a gente já comenta com você no próximo bloco. É rapidinho, a gente já volta, não sai daí não.